Até acho que a gente poderia fazer um parênteses aqui rapidinho, Isis, sobre a questão também dos efeitos colaterais. Eu acho que é importante a gente falar que a gente pode também buscar outras alternativas para diminuir esses efeitos colaterais, né? Na questão até assim, práticas mais naturais, óleos essenciais, né? Uma acupuntura, por exemplo, o exercício Sim, físico, a alimentação, né? Por isso que a gente fala também que é um estilo de vida, com né? Da gente certeza. buscar outras possibilidades para dar uma amenizada, né, nesse processo que a gente sabe que tem começo, meio e fim. É, Né? A proposta é que realmente a gente chegue a um momento que a gente tire a medicação, né? com Mas enquanto certeza. ela está atuando, né, terão alguns efeitos ali que cada um vai ter o seu efeito colateral, mas a gente precisa aí de repente buscar outras alternativas para amenizar, né? Com certeza, Monique, bem pontuado. E assim, se a gente não mudar fatores, né? Que nem você, tem gente que é super ansioso ou que nunca diz, mas eu nunca dormi, né? Sempre tive problema com sono. Mas a vida inteira tomou café depois das 5 da tarde, entende? Tem pessoas que Sim, podem tomar café depois das 5, café 10 horas da noite, isso aí que não interfere, né? Mas isso também, o café, por exemplo, né? Ou a maconha, por exemplo, são drogas naturais que atuam nos nossos neurotransmissores também. Então, sim. o café atua, ele excita demais o nosso organismo, ele permite, aumenta a Uhum. adrenalina, aumenta o batimento cardíaco. Então, isso ele aumenta a nossa ansiedade, atua na mesma forma, só que uma droga legalizada que a gente tem em casa, na cozinha, e a outra a Isso. gente não, é mais difícil. Então, esses fatores, se a gente não mudar, dificulta muito mais o tratamento, com certeza. Prolonga muito mais o sofrimento, né? E Sim. nem todo mundo, Monique, assim, são relativamente comuns, mas tem efeitos colaterais, são a maioria, assim, os mais populares, 10% das pessoas que tomam medicação tem Uhum. algum efeito colateral, né? Digamos assim. Então, ou seja, a cada 10 pessoas, uma vai ter. Né? Então, não é todo Entendi. mundo. E às vezes a Não gente é tão pensa alto. assim, ó. Tem gente que até fala assim, ó, até tenho. Eu tô com um pouco mais de sono durante o dia, por exemplo, mas em relação Uhum. a todos os outros problemas que eu tinha por conta da ansiedade ou da depressão, eu tô muito melhor. Então, tem gente que não se Sim. incomoda, às vezes, com os efeitos colaterais, com uma boca mais seca, por exemplo, né? Uhum. Ou, trancou o intestino, mas aí toma mais água, faz mais atividade física, busca recursos naturais, que nem você falou, para tentar amenizar esses efeitos colaterais. Ou se for muito forte também, é importante falar e voltar, né, para conversar e para dizer, ó, isso não tá sendo bom para mim, não tá sendo legal, né, eu quero ver outra medicação. Porque às vezes tem muita gente Sim. que a gente passa uma dosagem, e por isso, assim, que a gente passa uma medicação, começa com uma dosagem mais baixa, para que se Sim. possa o corpo sentindo os benefícios, né? E não ter os efeitos colaterais. Se a gente começa logo uma dosagem muito forte, uma que pode ser perigoso por N motivos, né? Às vezes o excesso de serotonina também pode fazer mal. Mas assim, para que Uhum. esses efeitos, senão os efeitos colaterais aparecem antes do benefício também. E daí Exato. parece Sim. que, né, não é um remédio legal. Então a forma de começar é bem importante. Por isso que às vezes começaram a tomar. Né, tem gente que fala, eu tinha, meu marido tinha, e eu comecei a tomar do dele, e daí não me senti bem. Ou né, meu vizinho tomava um e eu passei muito mal com o remédio dele. Mas porque a forma que você às vezes começou foi de uma forma errada, né? Com a medicação às vezes errada para você. E por isso que voltar sempre no mesmo médico é muito importante. Porque Sim. tem pacientes que até falam assim, uma que a gente consegue ajudar a ponderar, né? Tipo, ó, antes você tinha 10 sintomas ruins, hoje daqueles 10 você Sim. tem 3 e 2 efeitos colaterais, por exemplo, né? Tô Sim. criando um caso hipotético. Então, até pesar, ó, o que, né? Isso tá ruim, mas é que às vezes quando a gente melhora daquilo que fazia sofrer, a gente não lembra do sofrimento, né? Eu, do meu Sim. parto normal, eu Exato. lembro que doeu bastante, mas a dor eu não lembro, né? Sim. Então, a mente, o nosso organismo trabalha muito assim. Quando a gente passa por aquilo e não tem mais aquele sofrimento que a gente tinha antes, isso seja físico, seja emocional, às vezes a gente não percebe e não lembra dele. Então, parece que a gente fica só com Exato. as coisas ruins, né? Quando tem, né, os efeitos colaterais. Mas voltar sempre no mesmo médico é importante para ver a questão de dosagem. Então, se está sendo uma dosagem efetiva ou não. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que começa e daí volta, vai cada vez no médico para renovar a receita. Mas assim, tá na Sim. dose certa, não tá para você? É o remédio certo ou não tá? Porque às vezes tá meia boca, tá melhor do que tava antes, mas tá meia boca, tá mais ou menos, mas
já tô melhor, então vai. sim, Mas ao invés de você ao invés de você, né, tratar, dar um ponto ali na ferida, você coloca um band-aid, que nem você falou. é, Ou às vezes eu falo para um sim, paciente, ó, que nem você tá com uma dor de cabeça, e você toma uma metade do comprimido para dor de cabeça. Vai aliviar, mas não vai resolver. Então a gente tem que tomar a dosagem exato. certa, né? Sim, sim. E esse histórico é muito importante, né? Porque a cada vez que ele vai no novo profissional, aquele profissional ele vai Uhum, trabalhar a partir da visão dele e como se fosse uhum. assim, de uma estaca zero, né? Ou seja, não, Exatamente. vamos começar com uma dosagem pequena. E aí o outro profissional, não, então vamos começar com dosagem pequena. Ou seja, né, É, não acontece um tratamento, né? exatamente. Ou às vezes, eu não sei como que você era antes, né? Para dizer se agora Sim, você está efetivamente melhor ou não tá, ou se você tá. Qual é o teu basal, né? Qual é o teu comportamento habitual para certas situações. Então, isso é muito importante. Ou às vezes às vezes não se reavalia, né? Daí, para fazer até, que nem você, daí sim, você vai perpetuando algo que era para ser por 6 meses, 1 ano, 2 anos, a pessoa está há 3, 5 anos, e por isso que às vezes você acha que é dependente, porque não está se reequilibrando da forma adequada, né? Não está buscando interromper a psicoterapia, ou começa a medicação, e muitas pessoas, quando é no mesmo sistema, a gente consegue observar, né? Por exemplo, às vezes sim, passa para 2 meses de medicação, a pessoa vem dentro de 2 meses e meio para 3, ou seja, faltou sim, remédio aí. Ou pegou do vizinho, é, deixou alguém sim, desfalcando, ou às vezes interrompeu, ou esquece muito. Então, se a gente fazer o tratamento adequado, a chance de cura, né? A chance de se reequilibrar e se sentir bem e se livrar depois do remédio é muito maior do que só claro. ficar postergando, né? Ou assim, ficar um tratamento meia boca, que nem eu falo. Sim, sim. Às vezes a gente percebe também, e diz assim, por exemplo, na psicoterapia, né, o que eu vejo é também um ciclo, né? Às vezes a pessoa está ali até engajada na terapia, né, querendo uma mudança, querendo melhorar, mas vai percebendo um certo ciclo, né? As coisas Uhum. se repetindo. E então, assim, é importante também a gente fazer essa orientação. Olha, você percebe esse ciclo, percebe como está acontecendo, de repente a medicação vai te ajudar a trazer um pouco mais de ânimo e de clareza para também pensar sobre todas essas mudanças, para também até se engajar no tratamento medicamentoso, né? É. Como é importante os profissionais trabalharem de uma forma até em parceria multidisciplinar, porque a gente faz esse contato, né? Por exemplo, eu quando indico um médico, né, naquele momento, eu sempre faço contato com esse médico, né? A gente Uhum. conversa sobre o caso clínico. Isso é importante de ser dito, porque eu acho que fica assim um pouco por Com trás certeza. dos bastidores, né? Mas isso acontece. Eu sempre falo, né, para o paciente que eu vou fazer esse contato, mas até para as pessoas assim que não sabem como é que funciona, a gente faz isso para que a gente possa entender sobre aquele ser humano. Porque cada ser humano vai agir de uma forma. A gente tem sim um estudo e entende como é que, né, existem pesquisas científicas que mostram como é que aquela medicação atua. A gente tem uma ideia geral. Mas cada caso é um caso. E aí a gente precisa, de fato, estar com esse cuidado, né? Desse acompanhamento. Então, esse combo, né? De terapia com medicamento, tem tudo para funcionar, né? Porque você está trabalhando por vários olhares ali, né? Não Claro, é com só certeza. um caminho, né? Não, os estudos, né, mostram muito que o paciente que consegue ter a psicoterapia junto com a medicação, ele tem muito mais eficácia, né? É Sim, muito mais efetivo do que só uma ou outra, né? Então, quem exato. consegue fazer os dois se beneficia muito mais. E dá Sim, e que esse contato entre os profissionais é muito importante também, mesmo para falar do paciente, até porque às vezes tem coisas que acabam sendo ditas para um e não para outro, né? Ou para você justamente isso. entender os dois olhares, ou como que o paciente está reagindo. Esse é bem bacana. E, Sim, sim. e também, Monique, uma coisa que eu percebo muito, assim, e que vem tanto, às vezes, por desconhecimento, né, médico, ou às vezes por medo do paciente de tomar a medicação, que está, ok, aceitou o tratamento,
né? Uhum. E só que às vezes não tá na dose efetiva, né? Não tá na dose que é, por exemplo, a amitriptilina, que eu falei antes lá, Uhum. né, que ainda está disponível, que tem no SUS, e que tem muitos benefícios para muitas coisas, né, para muitos pacientes. Por exemplo, o comprimido, né, a dosagem menor disponível é de 25 miligramas, né, mas a dosagem Sim. mínima efetiva para depressão é de 75 miligramas. Então, seriam três Uhum. comprimidos, que até tem, né, para comprar de 75 no SUS, a maioria se acha mais de 25. Então, a mínima, então não adianta eu usar um remédio, uma dosagem, né? Que nem fosse a metade do comprimido para Sim. dor de cabeça e achar que vai resolver. E daí fica, Sim. aí melhora um pouquinho, fica meia boca e não. E a dosagem máxima, por exemplo, da amitriptilina é de 300 miligramas. Então, quando a gente Sim. fala assim, parece que assusta, nossa, mas né, não quero. Imagine quantos comprimidos que não teria que ser se for, né, mensurar em quantidade de comprimidos. Então, isso às vezes assusta, mas é que nem, é assim, é o que é preciso para tratar aquele paciente, né? A Sim. fluoxetina é de 20 miligramas o mínimo, né? Mas pode ir até 80 miligramas. Então, a gente tem que pensar, é o mínimo necessário para tratar. Cada paciente vai agir de uma forma diferente e tem recursos diferentes também, né? Tem pacientes que têm Exato. recursos sociais melhores do que os outros, que te dão mais suporte, que você pode, às vezes, se afastar do trabalho para ter, né? Para Sim. conseguir se restabelecer, você pode fazer uma atividade física, você tem tempo disponível para horas de lazer e às vezes não tem. Então, às vezes, isso também acaba Exatamente. influenciando né, às vezes, de quando indicar ou não o tratamento medicamentoso e qual, às vezes, a dosagem. Porque se você não tem menos recursos sociais, ou recursos Sim. pessoais, mas a gente vai ter que investir em medicação para regular aquilo, né? É. Então, às vezes Você a sabe? dosagem errada Uhum. assim atrapalha demais também, né? Sim. Alguém perguntou, acho que foi até o Ricardo, como fazer para inserir uma medicação para um transtorno mental quando a pessoa já tem uma medicação já de longo prazo, né? Uma outra medicação. Acho que foi alguma coisa assim que ele perguntou. Como faz para inserir? Assim, como. Deixa eu ver aqui exatamente a pergunta dele, porque eu estou voltando aqui, foi uma das primeiras perguntas. Ih, tá lá atrás. Gente, eu Ah, como não adicionar um sei. medicamento de saúde mental junto com um remédio de uso contínuo por outras doenças. Ah, por outras doenças, tá? É. Isso é importante, saber quais medicamentos que a pessoa já tem ou não tenha, né? Quais doenças Uhum. que tem, se tem pressão alta, se tem diabetes, se tem outras, já usa outras medicações por outros problemas, né? Mas Sim. essas são medicações seguras que, na maior parte das vezes, as medicações, né, para saúde mental, que elas não interferem na, Uhum. no uso dessas outras medicações. Tem algumas medicações que podem se potencializar, às vezes o efeito uma da outra, então por isso que é importante fazer, né, o acompanhamento integral do paciente para saber Uhum. quais medicações que usa, para ver se não vai ter interação. Mas em geral são medicações seguras para ansiedade, para depressão, que não influenciam tanto. Algumas, por exemplo, a mitriptilina, pacientes que têm problemas de batimento cardíaco, ou se a gente não consegue, ou se já tem uma pressão alta, se a gente tem que fazer um controle maior com um eletrocardiograma, com um eletro para saber. Uhum. E tem vários fitoterápicos que podem influenciar muito também nas outras medicações ou medicações de saúde mental, que mesmo que seja então natural, precisa de orientação de profissional. Assim, o hipéricum perforatum, por exemplo, que é o popularmente conhecido como erva de São João, né? Ela tem efeitos colaterais também, e apesar de ser natural, precisa de prescrição médica porque ela pode ter interação com outras medicações, né? Sim. Então, Então, até isso precisa ter um certo cuidado, né? Assim, do que precisa. você está utilizando de natural, né? Que possa, de repente, até ter uma interferência, né? No tratamento medicamentoso. Com certeza. Por exemplo, o ginkgo biloba, ele pode ajudar a diminuir efeitos colaterais de disfunção sexual, por exemplo, da fluoxetina. Né? Às vezes tem paciente Sim. que usa, mas ele também pode aumentar o risco de sangramento do paciente que usa AS. Então, Olha. saber as Uhum. interações medicamentosas, isso é bem, bem importante. E até Sim. uma pergunta muito legal que o Ricardo fez, porque, por exemplo, tem
às vezes as medicações que são usadas para algumas patologias, elas podem simular doença Uhum. mental também. Então, tem pacientes, por Uhum. exemplo, que têm pressão alta, né, e que usam, por exemplo, o atenolol, que é um beta-bloqueador, que ele diminui os batimentos cardíacos. Mas isso pode lentificar muita pessoa, né, deixar Uhum. sonolenta. Então, a gente tem que cuidar para ver qual é o efeito, se às vezes é um efeito colateral da medicação que está usando da doença de base, por exemplo, de uma hipertensão, ou às vezes tem pacientes que têm uma ansiedade que usam propanolol, que é um outro beta-bloqueador para diminuir o coração e que pode afetar no tratamento da hipertensão. Então, Sim. isso tudo tem que ser pesado. Por isso, né, mais um motivo que reforça a importância de fazer o acompanhamento sempre com o mesmo médico, porque consegue avaliar. E o médico de família, na medicina de família, a gente faz essa coordenação de cuidados, sabe, Monique? Então, além de Sim. fazer o tratamento né, da doença psiquiátrica, da hipertensão, tem pacientes que precisam estar com o especialista focal, tem indicação para isso. Mas mesmo quem tem indicação de estar com os especialistas focais, que o médico de família é um especialista generalista, precisa Uhum. dessa coordenação de cuidados. Então, alguém que saiba, ó, eu sei que você usa tal remédio para pressão alta, eu sei que você usa tal remédio para diabetes, eu sei que você usa tal remédio para depressão, e o que que isso pode estar causando em você, né? Esses três estão Sim. atuando em sintonia ou eles estão tendo alguma interação medicamentosa, algum efeito colateral? Um pode estar aumentando ou diminuindo a disponibilidade do remédio ali no organismo. Então, isso é bem importante, sabe? Por isso, é fundamental, assim. Todo mundo tem que ter um médico de família para chamar de seu. É, é verdade. É verdade. Assim, isso lá fora já acontece, né? Isso é aquilo que a gente estava conversando. Em outros Uhum. países, essa busca pelo cuidado da saúde começa pelo médico de família, né? E depois é que a Sim, pessoa, né, existe esse primeiro momento aí com o médico de família, né? com certeza. Canadá, Holanda, Inglaterra, Portugal, Espanha, Nova Zelândia, Austrália, são países que têm no seu sistema de saúde o médico de família como referência. Então, Sim. né, assim, o ideal, até nesses países fazem por regiões, né? E às vezes até que, por exemplo, no SUS é Uhum. feito também. Então, para ser perto de onde você está, né? De onde você mora, onde você trabalha, passa a maior parte do dia, para você ter Uhum. esse que faz o teu acompanhamento ao longo do tempo, exatamente. Sim. Tem outra pergunta que é sobre o Venlift, né? O que é que acham sobre essa medicação? É, é uma medicação muito boa, que pode trazer muitos benefícios para muitas pessoas, né? A venlafaxina ela também é de segunda geração, né? E ela faz inibe também a recaptação da serotonina, mas também da noradrenalina. Então, ela atua em dois neurotransmissores. Então, pode ser uma Uhum. opção boa para quem às vezes não teve um efeito tão bom Uhum. como esperado na primeira nas primeiras medicações lá, né? Que eu falei fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, citalopram. Então, ela pode ser complementar, né? Mas ela Sim. também é uma medicação que tem sido usada bastante agora, tem respostas muito boas, mas assim, tem muita questão de saber usar também, porque ela, por exemplo, em doses Sim. mais baixas, ela vai fazer o mesmo efeito que as demais, então não vai ter benefício nenhum a mais, mas ela é mais cara por Uhum. ser mais nova. Sim. Então, a gente tem que pesar isso também, a questão do custo-benefício, se vai fazer o mesmo efeito que a outra, então por que não usar uma que seja mais barata, né? Que seja mais, Sim. que às vezes mais acessível a longo prazo. E então, para ela fazer a atuação nesses dois neurotransmissores, precisaria de uma dosagem mais alta dela, né? Então, começando de 75 a 150 miligramas por dia. Às vezes pode ser até um pouco mais, depende de cada pessoa. Mas assim, então muitas vezes eu vejo pacientes usando em dosagem muito pequena, né? Que às Sim. vezes, então, só que tem a questão do custo e às vezes acaba isso a longo prazo interrompendo o tratamento também. Mas é uma medicação muito boa e ela pode ter, também tem os comprimidos de liberação prolongada, assim, que facilita o uso, porque às vezes o comprimido normal tem que ser usado 2 vezes por dia. Então, até isso se a gente usa de forma errada, né? Ou às vezes
você tem que ser 2 vezes por dia, toma só de manhã e esqueça de tomar à noite. A gente fica descoberto nesse período, né? Então, ela sim. se perde, baixa o nível muito no sangue e perde os benefícios. Então, qual o tipo de medicação, a dosagem certa, se é 1 ou 2 vezes na dia, isso tem que ser respeitado, assim, né? Tem que passar. Então, o uso Sim. correto traz muitos benefícios, né? Se tiver indicação para cada pessoa. Sim, sim. É claro que aquilo, né? Você está trazendo assim de uma forma geral, você Isso, obviamente teria que ter esse contato com essa pessoa, né? Até para entender todas essas pontuações que você foi colocando, né? com Porque realmente certeza. cada Por si caso só, exatamente, a gente já falando da medicação por si só, é uma medicação boa. por si só, Não né? sei se para quem é, se para todo mundo, né? Mas ela é uma medicação Sim, segura, né? Digamos assim. sim, E que sim. E que o que? Desculpa, eu te interrompi. não que é uma medicação segura, então relativamente nova, porque então traz menos efeitos colaterais, né? Mas tudo isso tem que ser Sim, levado em consideração. O perfil da pessoa, qual é a sim, necessidade, se tem indicação ou não da medicação, né? Qual é a sim. experiência também, uma coisa que tem que ser levada em consideração também, qual é a experiência que a pessoa teve já com medicações no passado, né? Então, se tem, Uhum. se a pessoa já teve uma resposta boa com uma medicação no passado, o ideal é que a gente use a mesma medicação,